Então, pessoal, hoje a gente vai falar do nosso capítulo 3. No nosso capítulo 3, a gente vai tratar sobre as tendências tecnológicas utilizadas dentro das startups. Todas essas áreas e empresas, elas estão realmente imersas, né, em tecnologia, isso de ponta a ponta. E dentre as mais utilizadas e em crescimento, a gente cita algumas que nós consideramos ser as mais importantes, como, por exemplo, Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, IoT, Blockchain, Realidade Virtual e também Cloud Computing, né? A Big Data, só para a gente começar a entender um pouco mais, é um termo amplamente utilizado na atualidade para nomear um conjunto de dados muito grande ou complexo, e que os aplicativos de processamento de dados tradicionais ainda não conseguem lidar de uma forma totalmente real e funcional. Por quê? Os desafios dessa área incluem, por exemplo, a análise, a captura, a curadoria desses dados, a pesquisa, o compartilhamento, armazenamento, transferência, visualização e também a informação sobre a privacidade dos meus dados. E este termo, muitas vezes, ele se refere ao uso e análise de forma preditiva e de alguns outros métodos avançados para extrair valor de dados. E raramente há um termo tamanho do conjunto de dados. Então, assim, a maior precisão nos dados, ela pode levar à tomada de decisão com mais confiança, né? Então, além disso, a gente tem melhor decisão, que pode significar numa maior eficiência operacional e numa redução de risco e custo dentro da minha empresa. Então, dentre as startups que a gente mapeou e que se utiliza da Big Data como core do seu negócio, a gente pode citar algumas, dentre elas a Big Data Corp e o Shopback. A Big Data Corp, por exemplo, ela foi fundada com o objetivo de ajudar as empresas, tanto de porte grande ou pequeno, e de todo o segmento, de modo com que as empresas conseguem utilizar o potencial do Big Data no dia a dia. Então, a Big Data Corp ela coleta, valida e analisa os dados para extrair um conhecimento efetivo através da automatização dos processos manuais da minha empresa, né? Então, através da automatização de processos manuais, a empresa ela fica livre para pensar estrategicamente em como aplicar esse conhecimento dentro do seu negócio. Um outro exemplo que a gente tem de startup é a Shopback. A Shopback, essa empresa, ela investiu na tecnologia para transformar o retargeting, que ela é praticada pelo Google e também pelo Facebook, para o e-mail marketing, utilizando o potencial da Big Data para reter o cliente e recuperar os carrinhos, né? Onde ela faz isso? Dentro do e-commerce. Como que eles fazem isso? Então, é bem simples. A Shopback ela adota uma tecnologia avançada de avaliação, uma tecnologia própria de comportamento do meu usuário que está dentro do meu site, com uma grande base e um grande banco de dados para identificar como esses usuários, né, estão até então desconhecidos ali pelo meu site, porque a princípio ele é apenas mais um número que está acessando o meu site. Com isso, ele faz uma retomada entre contatos. Ele retoma o contato com o consumidor por meio de e-mail. E aí ele consegue evitar com que o cliente que está naquele e-commerce abandone o carrinho e também faz com que a página de engajamento com que recursos de engajamento dentro do próprio site possa identificar o motivo, né, do fechamento daquele carrinho. Através disso, a gente consegue exibir a quantidade de itens que está em estoque. A gente tem também a quantidade de visitantes dentro do site em tempo real e a quantidade de produtos. E com esses recursos, a taxa de conversão dentro do e-commerce ela chega a aumentar em incrível 30%. A aplicação da tecnologia e da Big Data, né, a aplicação dessas técnicas é particular para cada cenário. Mas o que a gente pode dizer pode ser que no seu caso você tenha, por exemplo, um portal que ele seja de saúde, um portal de saúde e bem-estar, e que ele consegue cruzar dados comuns, como por exemplo de altura, peso, sexo, localização de até 10 milhões de usuários por mês, por exemplo.
e inferir, por exemplo, em qual região tem a maior propensão de determinada doença. Ou então, se você é uma empresa de fabricação de avião e não quer virar manchete por causa da queda de uma aeronave, você consegue analisar por mais de 280 sensores que tem dentro do avião toda a análise através da utilização de Big Data. Então, esses sensores, eles conseguem cruzar os dados e saber se aquele avião que está voando ali há bastante tempo, ele tem mais 4 horas até o seu destino, ou se ele precisa fazer realmente uma parada no aeroporto mais próximo para que haja uma manutenção. Ou então, se é possível realmente chegar ao meu destino final, né? Então, muitos são as aplicações e a utilização de Big Data. O esporte, de forma geral, todos os esportes conseguem uma grande quantidade de dados. Mas, por exemplo, no futebol, muitos associam a conquista da Copa do Mundo do Brasil pela Alemanha devido a uma grande plataforma de dados que eles utilizaram. Então, a aplicação de técnicas de Big Data, ela é muito ampla, né? Então, é possível a gente encontrar necessidade dentro do seu cenário e então utilizar essa tecnologia para que a gente consiga facilitar a aplicação e a tomada de decisão dentro da minha empresa. Agora que a gente entendeu um pouco de como funciona a Big Data, a gente vai falar um pouco sobre Machine Learning, né? O que é o Machine Learning? É o aprendizado de máquina. É um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. E é uma vertente da inteligência artificial que se baseia na ideia de que sistemas eles podem aprender com dados, identificar padrões, tomadas de decisões com o mínimo de intervenção humana. Então, o aspecto interativo do Machine Learning é importante porque conforme os modelos eles são expostos a novos dados, eles conseguem se adaptar independentemente. Então, eles aprendem com os cálculos anteriores, né, para produzirem decisões e resultados confiáveis, passíveis de repetição. Então, as principais aplicações para o aprendizado de máquina, a gente pode falar que é a detectação de fraude de cartão de crédito, por exemplo, numa startup como o Nubank, isso é extremamente importante, ou numa fintech. A detectação de fraude também no marketing, o diagnóstico médico dá para se utilizar machine learning, economia, publicidade online, sistema de recomendação, mineração, de padrões e sequências, engenharia de software, análise de mercado de ações. Esses, por exemplo, são alguns dos locais onde dá para se aplicar esse tipo de tecnologia. Para a gente entender um pouco melhor de como funciona isso, a gente vai dar um exemplo extremamente legal. No ano de 2016, a Netflix ela fez a primeira competição chamada de Netflix Prize, que era para encontrar um programa que melhor prediria as performances dos usuários e melhoraria, né, a precisão do algoritmo de recomendação. O Cinematch, que existe em ao menos 10%. Então, um time que foi ali composto por pesquisadores da HAT Labs, em colaboração com o time da Big Data Charles e a Pragmatic Theory, eles construíram um modelo em conjunto para ganhar o prêmio, né, em 2009, que foi de $1 milhão. E logo após o prêmio ser concedido, a Netflix ela se deu conta que as avaliações dos usuários elas não eram as melhores indicações de seus padrões de filmes e série também. Por quê? Porque tudo é recomendação. E eles mudaram o seu motor de recomendação. Então, em 2014, foi relatado que um algoritmo de aprendizado de máquina foi aplicado dentro da história da arte, por exemplo, para estudar as pinturas de arte que pode ter revelado influência entre artistas previamente não reconhecidos e essas pinturas. Então esse é um outro exemplo de como Machine Learning pode ser utilizada. Só para vocês terem uma ideia, a Oplex ela é uma low-tech que aplica Big Data, Cloud Computing e Machine Learning na captura, classificação, armazenamento e apresentação de informação para tomada de decisão de risco dentro de uma empresa. Então, essa é uma das startups que utiliza esse tipo de tecnologia, a Machine Learning, para fazer um serviço extremamente importante. A Nextcode é também uma startup que cria soluções com Machine Learning, só que ela é focada na análise de documentos, como, por exemplo, CNH, RG, CPF e comprovante de residência.
E o que ela faz com isso? Ela faz a automatização de processos, análise de imagem e a detectação de fraude dentro de uma empresa. Isso é extremamente importante. Agora que a gente entendeu um pouco de como funciona a Machine Learning, a gente vai falar sobre inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está ligada à capacidade das máquinas pensarem como seres humanos, né? De ter o poder de aprender realmente, raciocinar e perceber de forma racional e inteligente. E esse não é um conceito muito novo não, apesar da gente achar que seja. Então, para vocês terem ideia, em 1956, John McCarthy, um professor universitário, ele criou um termo para descrever um mundo em que as máquinas poderiam resolver os problemas que hoje são reservados para os seres humanos. Só para vocês terem uma compreensão de forma geral. Independente dos modelos teóricos sobre a inteligência artificial existirem há muito tempo, os computadores eles ainda precisavam de muitas coisas para evoluir de fato. Da computação passar a ser simples para a inteligência artificial. E quais seriam, né, esses modelos? O que era necessário? Primeiro, bons modelos de dados para classificar, processar e analisar os dados de forma inteligente. Segundo, acesso a grande quantidade de dados não processados para alimentar os modelos, para que eles continuem a se aprimorar. Em terceiro, uma computação de grande potencial, mas que, em consequência, tivesse um custo acessível, né? Para que fosse realmente possível um processamento rápido e eficiente. Então, assim, o principal objetivo da inteligência artificial é executar função que, caso um ser humano fosse executar, seria considerada inteligente. Então, algo que nós fazemos de forma inteligente e que a máquina agora passa a fazer isso de forma inteligente. Mas é um conceito muito amplo, de fato, e que recebe tanta definição que quando damos significado diferente a palavra inteligência, acaba ficando de forma correta. A gente pode pensar em algumas características básicas, né, desses sistemas, como, por exemplo, a capacidade de raciocínio, aplicar uma regra lógica a um conjunto de dados disponível para chegar a uma conclusão. Outra coisa que a gente pode ter em mente e em conceito é a aprendizagem, né? Que seria aprender realmente com os erros e os acertos, de forma a que no futuro a gente possa agir de uma maneira mais eficaz, que a gente passe a reconhecer, por exemplo, padrões, tanto padrões visuais, sensoriais, como também padrões de comportamento. E além disso, a inferência, a capacidade de conseguir aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano. Mas mais do que isso, a gente precisa de exemplos, né, e bons exemplos. E um desses exemplos que a gente pode citar no mundo relacionado à inteligência artificial, sem dúvida, é o IBM Watson. Ele é o exemplo mais emblemático para a inteligência artificial. Por quê? O IBM Watson é uma plataforma de serviços cognitivos da IBM. E essa é a principal diferença, porque o que a gente quer dizer com isso? Algo que é cognitivo é algo que você tem a capacidade realmente de aprender. Então, no Watson, você pode alimentar aquela ferramenta com novas informações e ele aprende realmente de fato com isso. E é aí também que se destaca o que normalmente é conhecido como inteligência artificial. A gente vai apresentar um vídeo explicando um pouco de como a tecnologia sobre o Watson ela pretende mudar o mundo de forma geral, em todas as áreas. Acompanhe um pouco, por favor. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Agora que vocês perceberam e vocês viram esse vídeo, vocês podem ver como o Watson está
prevendo e querendo mudar o mundo com o uso da inteligência artificial. A questão de como nós estamos ensinando os computadores a pensar, ela passa por várias áreas das ciências da computação, como, por exemplo, machine learning, deep learning, processamento de linguagem neural e assim por diante, né? E todos esses termos juntos, eles compõem tudo o que é a inteligência artificial. E ela aponta para um futuro em que as nossas plataformas e os nossos sistemas, eles serão inteligentes suficientemente para aprender com as nossas interações e os nossos dados. Então, por exemplo, a empresa Edux, ela desenvolveu uma tecnologia para facilitar qualquer pessoa para prestar concursos ou exames. O que eles fazem? O software deles basicamente utiliza-se da inteligência artificial para aumentar a chance de sucesso do candidato, né, que vai prestar um concurso. Ele passa a orientar o candidato. Então, enquanto ele orienta o passo a passo de como aquela pessoa deve estudar, ele faz um match entre a inteligência artificial e a forma com que o candidato deve fazer isso de uma forma eficiente. E é aí que funciona o legal da tecnologia. Ele passa a ajudar o ser humano em algo que poderia ser mais eficiente e mais assertivo. Um outro exemplo de startup é a Prospera, e ela tem sede lá em Israel. Então ela utiliza a visão computacional e a inteligência artificial para ajudar na coleta de dados dentro do campo. O produto desenvolvido pela startup, por exemplo, já está presente no mundo todo, em fazendas pela Europa, no México e também nos Estados Unidos. Mas mais do que isso, ela está incluindo propriedades que atendem a grandes empresas e não só a fazendas, né? Então ela já está atuando também em empresas como, por exemplo, o Walmart e a Tesco. E a sua tecnologia ela é capaz de detectar de forma automática como pragas e doenças em diversos tipos de cultura. E essas são duas das startups que utilizam a inteligência artificial para mudar os seus mercados.